Mistérios de Pokémon. Durante anos, milhões de jogadores exploraram o mundo de Pokémon Red e Blue. Mas escondido dentro do jogo, existia uma criatura que nunca deveria aparecer. Ela não tinha número na Pokédex, não tinha nome, não deveria existir, mas milhares de jogadores encontraram. Seu nome era Missing No. O Pokémon que não era Pokémon. Basicamente, Missing No significa Missing Number, que é número faltando. Ele aparecia como uma falha de programação, principalmente usando o famoso bug de Cinnabar Land. A criatura aparecia com gráficos quebrados e podia até corromper alguns elementos do jogo. O segredo por trás do bug. Aqui que entra a parte interessante, no Pokémon Red e Blue tinham limitações enormes de memória. Para economizar espaço, os desenvolvedores criaram sistemas de dados que acabaram deixando espaços vazios, bem entre aspas, e esses espaços podiam ser acessados de forma errada e geravam Pokémons inexistentes. O poder proibido é a parte que prende. Missing No não era só um erro visual, ele podia duplicar itens, alterar dados, causar comportamentos estranhos no jogo. Era quase como se os jogadores tivessem encontrado uma porta dos fundos, entre aspas, dentro do Pokémon. A grande teoria do Missing No era de se era um Pokémon cortado. E aqui que entra a parte do mistério. Muitos fãs acreditam que alguns Missing No poderiam ser restos de Pokémons que foram removidos durante o desenvolvimento. Será que eram criaturas esquecidas ou apenas dados quebrados? Missing No nunca foi capturado pela Pokédex, nunca recebeu uma história oficial, nunca deveria existir, mas talvez justamente por isso que ele se tornou um dos maiores mistérios da história de Pokémon. No mundo de Pokémon, existem criaturas capazes de controlar o tempo, o espaço e até a própria realidade, mas nenhum Pokémon carrega uma história tão estranha quanto ele. Um Pokémon que não nasceu, foi criado. Um Pokémon que não queria ser o mais forte, queria descobrir por que existia. E esse é o Mewtwo. Tudo começou com um dos Pokémons mais misteriosos que já encontramos, o Mew. Um Pokémon considerado a origem de todos os outros, possuindo o DNA de praticamente todas as espécies conhecidas. Cientistas acreditavam que, estudando Mew, poderiam criar algo nunca visto. E em um laboratório na ilha de Cinnabar, pesquisadores começaram um experimento proibido. O objetivo era simples: criar um Pokémon mais poderoso que já existiu. Usando o DNA do Mew, eles manipularam geneticamente uma nova criatura. Seu nome era Mewtwo. Mas havia um problema. Eles criaram uma vida, mas trataram ela como uma ferramenta. Nos jogos clássicos, encontramos páginas de um diário dentro de uma mansão Pokémon. Nelas, os cientistas contam sobre a descoberta de Mew e o nascimento de Mewtwo. Mas existe uma parte assustadora. Eles não falam de Mewtwo como um filho ou uma criatura viva. Falam como um experimento. Quando Mewtwo percebe que foi criado apenas para ser poderoso, ele começa a questionar sua própria existência. Eu fui criado para quê? Eu sou uma cópia? Eu tenho uma alma? Ou eu sou apenas uma experiência de laboratório? Depois de ser controlado pela equipe Rocket e pelo próprio Giovanni, Mewtwo percebe que os humanos nunca enxergaram ele como uma vida. Para eles, ele era apenas uma arma, então ele decide se libertar. Mewtwo então cria um desafio para provar uma coisa: se os Pokémons criados naturalmente eram superiores aos criados artificialmente. Ele chama treinadores e seus Pokémons para uma batalha nunca vista, mas no final, ele descobre algo que nenhum cientista conseguiu ensinar: o valor de uma vida não depende de uma forma como ela nasceu. Talvez o maior mistério de Mewtwo não seja seu poder, não seja seu DNA, não seja sua origem. O maior mistério é uma pergunta que até os humanos fazem: se eu fui criado por alguém, isso define quem eu sou? Mewtwo começou sua existência como uma arma, mas terminou entendendo que ele não precisava provar seu valor para ninguém.
Ele não era uma cópia do Mew, ele era Mewtwo. E talvez seja esse motivo dele ser um dos pokémons mais marcantes de todos os tempos. E você, conhecia ele também? Se sim, deixe nos comentários. E se inscreva no canal. E até o próximo Mistérios de Pokémon.